Olá, bem-vindos a este encontro. Hoje vamos estar com Luísa Fresta, escritora multifacetada que escreve em português e em francês, que participa em revistas literárias online, que faz parcerias com outros artistas de outras artes, nomeadamente a pintura e a fotografia. E hoje vamos conversar um bocadinho sobre estas e outras coisas. Boa noite, Luísa. Obrigado por me receberes. Boa noite, Álvaro. É inevitável perguntar a uma escritora porque é que escreve, o que é que motiva alguém a escrever e a partilhar aquilo que escreve. Em primeiro lugar, quero agradecer este convite, que muito me honra, sobre a pergunta que me fazes. Eu podia responder-te de muitas e variadas maneiras e provavelmente nenhuma delas será a perfeita, mas deixa-me dizer-te que o que me leva a querer escrever é a observação do cotidiano, é o dar visibilidade a algumas situações que possam ficar mais transparentes para o comum dos mortais, enfim, aquelas pessoas que nós normalmente, para quem não olhamos, que não conseguimos observar devidamente e dar-lhes algum relevo e a partir daí construir narrativas nas quais as pessoas se possam também reconhecer um bocadinho. E parece-te que o escritor vê esse cotidiano de uma maneira especial? Olha, eu não posso falar pelas outras pessoas, mas pela parte que me toca, eu sou uma pessoa bastante atenta, algumas vezes talvez até um pouco obcecada, quase a roçar o voyeur, porque quando eu estou no comboio, quando estou num café, quando estou em qualquer situação informal, eu estou muitas vezes no papel da observadora. Eu gosto de perceber porque é que de repente há uma criança que puxa pela mão da mãe numa rua e pede para ver um quadro, porque é que há uma senhora que está a vender milho assado numa esquina em que há luz. Enfim, todos esses ambientes, todas essas circunstâncias especiais me chamam a atenção e às vezes até tenho medo de entrar um bocadinho na intimidade das pessoas que estão apenas a fazer a sua vida normal. Mas tudo isso são ingredientes também depois para a ficção, para as coisas que vou escrever. Isso é muito interessante porque dá a impressão que a grande inspiração do escritor é aquilo que é comum às outras pessoas e que o escritor vê de uma forma especial e consegue ver a poesia do cotidiano. Eu acho que é um bocadinho assim. É evidente que nós todos procuramos, sobretudo se estivermos a falar em prosa, se estivermos a falar em novelistas e romancistas, penso que nós todos procuramos ter a grande história, aquela história que vai sair um bocadinho dos padrões mais comuns. Mas a verdade é que acabamos sempre por pegar em pormenores do cotidiano que são abordados de uma maneira um bocadinho especial. Ou seja, o que é especial muitas vezes não é a situação em si, mas é a maneira como nós olhamos para ela, penso eu. Falamos um bocadinho do tipo de abordagem, porque tu escreves, como eu disse na apresentação, escreves de muitas maneiras diferentes, não é? Tens uma mundividência que é simultaneamente europeia e africana e, portanto, muito multicultural, e escreves também em português e francês. Como é que isso acontece? Quer dizer, o que é que leva a escrever em português e depois outras coisas em francês? Qual é o critério e de que maneira é que te parece que isso é uma coisa mais abrangente? Olha, em relação a essa maneira de olhar o mundo e essa diversidade que está já nas minhas origens e na maneira como eu cresci em Angola, em Portugal, depois em França, há uma coisa curiosa na qual eu nunca tinha pensado, mas realmente já na minha família de origem, no meu núcleo familiar mais restrito, lá em casa, somos cada um de uma cidade diferente. Quando éramos miúdos, à exceção de duas pessoas que são lisboetas, os outros era cada um de sua cidade. A partir daí eu acabei por me cruzar na escola e mais tarde no liceu e depois quando fui para a França estudar em Portugal, acabei por me cruzar sempre com pessoas de culturas e de línguas diferentes, com opções inclusive filosóficas e religiosas diferentes da minha, e eu penso que isso me tornou uma pessoa mais aberta às outras culturas e a outras maneiras de estar na vida. Nós não somos nunca donos da verdade e isso inclui também as línguas e as culturas. É interessante porque realmente o francês é a minha segunda língua. É evidente que eu não penso e não estou nem sou em francês como estou na nossa língua, que é o português, língua materna há só uma, mas realmente há certos temas que saem naturalmente em português e outros em francês. Eu não me questiono muito em relação a isso, mas eu deixo-me ir, enfim, deixo-me levar pela corrente.
Essa tua mundividência, essa tua noção da riqueza do encontro de culturas é uma coisa que está muito presente em toda a tua obra, não é? Nas parcerias com os artistas que tens feito, isso é também enriquecedor para ti. Sem dúvida, eu considero-me privilegiada por ter acesso a essas pessoas e a essas parcerias. Tenho convivido com pessoas extremamente talentosas, sobretudo das artes plásticas e da fotografia. É o caso da Armanda Alves, com quem tenho um livro com texturas que tu conheces. Sim. A Isabelle Roby-Petrel é uma artista francesa e temos um projeto de postais artísticos que está a ser desenvolvido. Depois há a Paula Lourenço Santana, que também tem fotografias nas quais me baseei para escrever uma série de, principalmente sonetos, que estão incluídos no Março Entre Meridianos, que tu também conheces. Sim. E há ainda parcerias, digamos, não direi institucionais, mas com jornais e revistas online, que estão já bastante amadurecidas e bastante rodadas, que é o caso do Gazeta, dos Germanos Xavier, no Brasil, e do Artes e Contextos, que é coordenado pelo Rui Freitas, em Portugal. Sentes-te uma escritora transversal, neste sentido assim, de tocar diversas linguagens artísticas pelo contacto com outras pessoas, Transversal soa-me bem. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que vou começar a apresentar-me assim. Eu acho que acabo por inspirar-me bastante também na criação dos outros. Não sei se é isso que se pode chamar, de certa forma, intertextualidade, digamos, não apenas com as pessoas que escrevem, mas com artistas de outras áreas. Mas o facto é que quando tu falaste em diálogo, que é a maneira realmente como eu encaro a arte, eu não consigo criar sem, para além da observação do cotidiano de que já falámos, sem me inspirar também um bocadinho na arte dos outros. Espero que não considerem isso de alguma forma, apropriar-me de ideias alheias. Não sei se não, até porque de certo sentirás que também inspiras os outros artistas que pode ser que sim, se isso acontecer, diálogo. isso é ótimo. Se isso acontecer, acho que é uma coisa maravilhosa, porque isto é um diálogo permanente. E como é que nós, escritores, inspiramos os leitores? Isto é, nós escrevemos porque queremos chegar aos leitores. Não há nenhum escritor que escreva apenas para a gaveta, ou enfim, por muito romântico que seja. Isso é uma coisa transitória, quando somos adolescentes, não é? Exato. Escrevemos porque temos, nem que seja secretamente, o desejo de que alguém nos leia. Como é que tu imaginas, como é que tu vês os leitores, como é que tu defines o que somos leitores hoje em dia e o que é que achas que deveria ser um leitor? Qual deveria ser a atitude de um leitor perante a literatura, perante aquilo que se escreve e se publica? Olha, eu por acaso, essa questão é importante. Eu tenho pensado muitas vezes nisso, sabes? Porque eu própria sou fundamentalmente uma leitora. Eu penso muitas vezes que para cada parágrafo que escrevo, aquilo representa se calhar 50 páginas de leitura para escrever um bom parágrafo, digamos, minimamente decente. Nós como leitores, eu penso em mim, penso nas outras pessoas também, eu penso que temos uma grande responsabilidade, não apenas nas escolhas que fazemos, mas na maneira como filtramos a informação e como a partilhamos com os outros. Falavas sobre a atitude do leitor e a necessidade que nós todos sentimos, que os leitores vão um pouco mais além dos seus gostos. Não é? A mim o que me assusta no leitor é a atitude demasiado convergente. Isto é, quando lê um tipo de livro que gosta e não sai daquele modelo. Não é? Penso que os leitores devem ter a coragem de arriscar ser divergentes. Não é? Claro que sim. Será que os escritores também devem, de alguma forma, fomentar isso? Ou seja, quem segue um escritor, encontrar nesse escritor também essa divergência? Estou a fazer essa pergunta porque tu és uma escritora altamente divergente, não é? Eu realmente escrevo vários géneros, mas isso não quer dizer necessariamente que seja assim tão divergente em termos de temas. Há uma preocupação que eu tenho e que chega a ser caricata, que é não me repetir. Mas há momentos em que forçosamente nós acabamos por cair em tentação e repetimos-nos mesmo. Há alturas em que, não sei se já te aconteceu, eu penso assim, onde é que eu já li isto? Espera, eu já escrevi isto há 5 anos e depois realmente vou verificar e digo, eu estou a ser extremamente repetitiva e isto está a cair no ridículo. Mas eu espero que ninguém mais note, mas pelo menos eu noto porque sou um bocadinho autocrítica em relação a isso. Nós ficaríamos aqui horas a conversar, mas combinámos no início que em cada um destes encontros eu pedirei sempre ao meu entrevistado que me coloque uma pergunta, ou seja, que façamos uma inversão de papéis.
Eu não sei, isto é um momento de surpresa, mas eu vou pedir à Luísa que me faça uma pergunta à qual eu tentarei responder. Eu vou-te fazer uma pergunta, espero não ser demasiado previsível, mas eu gostava de saber porque é que tu tens um pseudónimo e porque é que é Álvaro Cordeiro. Na verdade são duas perguntas, espero que consideres só uma. Bem, eu vou responder, normalmente não falo muito sobre isso. Eu tenho um pseudónimo que eu não chamo pseudónimo, eu digo que Álvaro Cordeiro é o nome da minha personalidade literária, porque eu desde que me lembro de escrever de modo sério, sempre tive perante a minha escrita uma atitude estranha, isto é, eu sempre achei que aquilo que eu escrevia não era obra da pessoa que eu sou, ou seja, que havia qualquer outra, não sei se é aquela ideia do gênio que nos habita e que de repente, não sei se é isso é talvez uma coisa um pouco literária demais, mas é sempre aquela ideia de eu olho para aquilo que escrevi como olho para a obra de um outro autor qualquer. Como se aquilo fluísse das mãos para o papel. É uma coisa estranha à pessoa cotidiana que eu sou. Claro, isso é compreensível. E isso fez-me sempre ter a noção de que há uma personalidade literária em mim que não é esta pessoa comum, vulgar que eu sou. O nome Álvaro Cordeiro é a primeira vez que eu vou explicar publicamente, mas pronto, vou fazê-lo. O nome Álvaro Cordeiro tem duas razões. É, no fundo, uma evocação e uma homenagem a duas pessoas que foram muito importantes na minha infância e adolescência. Um deles chamava-se Álvaro, o outro tinha por apelido Cordeiro. Foram pessoas que me influenciaram muito na minha formação humana, espiritual e talvez até educativa. E pronto, e porque também dá-se a coincidência do significado destes nomes, né? Porque Álvaro, creio que vem do germânico e que significa guerreiro, ou guerreiro nobre ou algo assim do género, e Cordeiro traz-nos a ideia da mansidão e da doçura, né? Então achei que este contraste também exprimia muito aquilo que é a minha procura na escrita, do choque, do contraste, da contradição e do direito ao contraditório, e então, por coincidência, os nomes cumpriam também este significado e então adotei por essa razão. Então vim desvendar aqui uma coisa que não era para ser desvendada. Não sei se não era, eu acho que mais tarde ou mais cedo acabaria por ser desvendada. Há muitas pessoas que fazem essa pergunta. Pouco. Sim, há muitas pessoas que me perguntam isso. Acabo agora aqui por revelar publicamente e fica dito de uma vez para sempre. Mas eu não penso muito nisso. Há pessoas que acham que um autor que tem pseudónimo é porque há lá qualquer coisa a funcionar dentro de outra maneira. Eu convivo muito bem com isso e não penso muito nisso. Às vezes gostava de conseguir assinar com o meu nome, como tu fazes, mas não sou capaz, a verdade é que não sou capaz. Interessante. Bem, Luísa, resta-me agradecer, foi ótimo termos aqui este momento de encontro e de conversa. Esperemos que numa outra oportunidade possamos voltar a conversar sobre estes e outros assuntos. Eu aqui agradeço, Álvaro, o teu convite.